Desejo aos irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Quero compartilhar, meu nome é Sônia Costa, eu sou de Jucu, Manaus, e quero compartilhar com os irmãos 1 Samuel, capítulo 30, e os versos de 4 a 6. Que ele diz: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Todavia, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aonã e Zeralita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Irmão, se esforçar e confiar no Senhor vale muito a pena. Porque Davi e os homens de guerra tinham saído para guerrear, e quando eles voltam para Siclac, eles descobriram que ela tinha sido saqueada pelos amalequitas, que eles tinham queimado a cidade a fogo, e eles não haviam matado ninguém, mas tinham levado todas as mulheres, as crianças, tinham levado exatamente tudo. E quando aqueles homens voltam, eles ficaram tão revoltados, tão amargurados, tão com seus ânimos caídos, que eles pensaram em apedrejar Davi. Pelo que a Bíblia diz que ele muito se angustiou, né, pelo temor de ser apedrejado. Ele sabia exatamente o exército que ele tinha e o que aqueles homens eram capazes. Uma coisa era ter aqueles homens a seu favor, outra coisa era ter aqueles homens contra ele, todos contra ele, porque todos estavam sem suas esposas, sem seus filhos, e eles tinham perdido exatamente tudo. Mas ele diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O ânimo, irmãos, em amargura, tira a sensatez, tira a lucidez, nos deixa fragilizado. Mas o que eu quero focar aqui é que diante de todas essas acusações e de todas as pessoas revoltadas, Davi tinha uma fonte inesgotável e que nada, diante de circunstância nenhuma, ele desfocava os seus olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Nos esforçarmos no Senhor quando as coisas estão ao nosso favor, quando temos pessoas a nosso favor, quando a situação está sob controle, é muito fácil. O difícil, ou seja, o conhecer ao Senhor, é que faz com que o mesmo diante de uma situação que parece impossível, confiar que Ele fará o que nós não podemos fazer. E mesmo Davi, diante de toda aquela acusação, de todo aquele caos contra ele, o povo pensando em matá-lo apedrejado, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, se fortaleceu no Senhor. O Senhor foi o seu refúgio, o Senhor foi o seu oásis, o Senhor foi a sua fonte inesgotável de cuidado, de justiça, de segurança. E como eu tenho falado para os irmãos, como a presença de Deus, os anjos do Senhor, é um sistema inviolável de proteção, no Senhor ele teve a proteção que ele precisava para que não fosse violado e para que ele não tivesse
sérias consequências. Irmãos, confiar no Senhor está a nossa saída. Não importa qual o caos que a nossa situação está. E não importa se ela parece que é invencível. Nada é invencível quando o Senhor está conosco. E nesse caso aqui, nada era vencível. Nenhuma artimanha desse povo destruiria Davi, porque o Senhor estava com Davi. O Senhor está com você. E se Ele está com você, nada é invencível. Talvez o que nos desespera, o que produz desânimo e amargura, é porque a nossa mente é limitada e nós temos o fator tempo. Senhor, faz tanto tempo que isso aconteceu. Senhor, faz 50 anos. Senhor, faz 40 anos. Mas eu quero trazer à memória o que nós falamos ontem. Josué estava ali reivindicando as promessas do Senhor. E ele estava dizendo para o Senhor que há 45 anos o Senhor havia feito a promessa. E agora ele estava ali reivindicando a promessa e ainda dizendo tal qual era a minha força há 45 anos atrás, tal qual é a minha força para guerrear. Se eu tiver que entrar na guerra para ter a minha herança, eu farei isso. Sabe o que significa isso? Confiar no Senhor, depender do Senhor, se fortalecer no Senhor, se esforçar no Senhor. Então, e Davi muito se angustiou. Mas a parte que eu quero que a gente guarde é: todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E ele deixou um legado, deixou uma história que torna a vida de muitas pessoas muito mais confiante, de saber que depois de tudo que Davi passou, Deus não foi indiferente ao clamor do coração de Davi em nenhuma das circunstâncias, em nenhuma das lutas, em nenhuma das tribulações que ele passou, o Senhor estava com ele. Então, como o Senhor está conosco, se ele não está, clama ao Senhor, peça que o Senhor esteja com você, corra, se esforça, faça um esforço para estar com Jesus. E aí nós teremos a resposta que nós precisamos. Então, quando ele disse: eu fui moço e agora eu estou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar um pão, ele estava falando de todas as experiências que ele teve, que ele conhecia quem era o Senhor e o que o Senhor podia fazer. Então eu quero te desafiar nesse dia a se esforçar no Senhor seu Deus, a colocar a sua confiança nele, que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus, né? Temos que dizer, como diz lá em Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e guerreará as minhas guerras. Então, o nosso Redentor vive, nós podemos confiar e descansar no Senhor, mesmo que esteja um caos. Só para trazer a nossa memória, Deus nunca sai do controle. Tem situações que não tem como explicar, mas eu quero que você saiba disso. Que Deus continua no controle, que nada escapa o controle de Deus, a não ser quando Ele entrega. E ele diz: faça o que você quiser. Mesmo assim, Ele ainda está no controle. Mas Deus nunca sai do controle. Então, não importa o caos em que você se colocou, não importa o caos que a situação está, não importa o caos, seja qual for a razão, o Senhor continua no controle. Deus nunca sai do controle. Então mergulhe na presença de Deus nesse dia. Peça ao Senhor que mude a sua história. Não esqueça que Jesus está voltando.
e que vai chegar uma hora que será entregue ao Deus desse mundo. E se você não tiver o Senhor, você não tem como escapar de todas as investidas do inimigo de nossas almas. Só se lembre, entregue a sua causa ao Senhor e se esforce para confiar nele. Não deixe que o desânimo, porque o desânimo de todo o povo estava em amargura. Não era um desânimo qualquer. Hoje eu estou desanimada, eu não dormi bem à noite, eu estou cansada, eu estou com uns probleminha, com algumas dívidas, alguns compromissos financeiros. Mas ele tinha tudo destruído, as suas casas destruídas, a cidade destruída, as muralhas queimadas a fogo, as mulheres haviam sido levadas, os seus filhos haviam sido levados, e os amalequitas não era qualquer inimigo fácil de ser tirado deles. Eles não eram homens de guerra, eram homens grandes e valentes, e homens muito cheios de demônios, homens muito violentos, homens sem misericórdia. Mas o Senhor, quando ele se levanta para guerrear uma guerra, não há a menor possibilidade dele perder. Então, só para lembrar mais uma vez, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Por você não entender o tempo de Deus para a bênção na sua vida, não permita que o desânimo lhe leve à amargura. Porque o desânimo leva à amargura, é isso que a Bíblia diz. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Ou seja, o povo estava desanimado, o povo estava sem perspectiva, o povo estava revoltado. Como poderia ter acontecido aquilo na sua vida, na sua história? E aí, por Davi conhecer o Senhor, Davi persegue os amalequitas. Aquele homem sabia o Deus a quem ele servia. E eu te desafio hoje a você conhecer o Senhor Jesus e ter nele a sua força, ter nele a sua esperança, ter nele a sua sorte mudada, ter nele a sua história reescrita, ter nele a certeza que com ele nunca seremos perdedores. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz e te agradecemos pelos cuidados do Senhor e apresentamos as nossas vidas em tuas mãos. Nos ajuda a confiar em ti, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Irmão, se inscreva no canal e dê um like em cada vídeo que você ouvir. E todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Então, que o Senhor te abençoe grandemente e abundantemente. Amém?